Na aula de hoje, a gente vai aprender a escrever uma expressão geral que permita calcular a distância entre dois pontos no plano, independente da posição em que esses pontos estão no plano. Quando a distância entre dois pontos está alinhada com o eixo x ou com o eixo y, fica mais fácil de encontrar esse valor, né? Bastando fazer a subtração das coordenadas dos pontos e a gente tem a distância. Só que, na maior parte dos casos, isso aí não acontece. O que a gente tem é uma trajetória que é inclinada em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Então, é interessante a gente ter uma ferramenta algébrica que permita a gente calcular essa distância. E, valendo lembrar, né, para poder entender o que vai ser feito, é necessário ter um conhecimento sobre o Teorema de Pitágoras. É um pré-requisito. O Teorema de Pitágoras afirma que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, sem esse pré-requisito aqui, você não consegue entender o que vai ser feito. Eu já marquei dois pontos A e B no plano. Eu chamei a localização em x de A de x1 e em y de y1. A coordenada de B em x chamei de x2 e chamei a coordenada de y2, né, em relação a B. Então, eu vou aproveitar e fazer mais um segmento, vou desenhar mais um segmento no plano para obter um triângulo retângulo. Se você perceber, aqui tem um triângulo retângulo já embutido na questão. E vou chamar esse ponto aqui, esse terceiro vértice, de vértice C. Observando bem, vamos escrever as coordenadas de cada ponto, para a gente ter uma referência melhor. O ponto A, ele tem coordenadas x1, y1. O ponto B, x2 e y2. O ponto C, ele está localizado entre x2 e o ponto y1. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai determinar o comprimento de cada um desses lados, que seriam os catetos do triângulo retângulo. Esse lado que eu vou chamar de AC e esse que eu vou chamar de BC. Então, se a gente for observar, né, para ficar mais fácil o entendimento, a gente pode desenhar ao lado um outro triângulo retângulo, para sair um pouco da figura maior e facilitar a visualização. A gente vai ter aqui os pontos já mencionados, A, C, né, e B. E o que a gente observa? Que a distância que separa A de C, a gente pode chamar ela de distância AC. E BC, distância de BC. Essa distância AC, ela pode ser calculada a partir da diferença da subtração entre x2 e x1. Né? Então, a gente também pode chamar isso aqui de ΔX. E aqui de ΔY. Então, quem seria o ΔX? O nosso ΔX, vamos colocar aqui em destaque, ele seria a subtração x2 menos x1. E o ΔY, por sua vez, y2 menos y1. Então, vamos agora traduzir essas duas pequenas expressões dentro do Teorema de Pitágoras. Vamos escrever, né, utilizando o Teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa, que é a distância de A para B, né, a hipotenusa, distância de A para B ao quadrado, ela será igual a os catetos ao quadrado. Um dos catetos é a distância de A para C, que a gente está chamando de ΔX. Então, ΔX ao quadrado mais ΔY também elevado ao quadrado. Então, prosseguindo,
e fazendo as substituições necessárias, a gente vai ter que a distância de A para B ao quadrado vai ser igual. Δx é a diferença x2 menos x1 ao quadrado. Já ΔY, né? ΔY será a diferença y2 menos y1, também ao quadrado. Passando esse expoente para o segundo membro, a gente vai ter que a distância de A para B é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Então, essa expressão algébrica permite que você, sabendo a localização dos pontos A e B que você quer calcular a distância, né? Então ela permite que você possa calcular essa distância facilmente. E a grande vantagem, como eu falei no começo do vídeo, é que essa expressão aqui pode ser usada independente da posição em que esses pontos estão no plano.